Oi, eu sou Mara Remor. E eu sou Marta Fernandes. Nós somos a English Factor e nós fazemos formação de professores de inglês. Especialmente para quem quer ir além das atividades prontas e começar a tomar decisões mais conscientes em sala de aula. E para começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Seus alunos repetem, mas não conseguem usar a língua sozinhos? Hoje nós vamos te mostrar como transformar repetição em comunicação real. Normalmente o professor mostra o vocabulário e pede listen and repeat. Isso é o que chamamos de repetição mecânica. O aluno repete, mas não precisa pensar nem decidir nada. Agora, vamos ver a diferença fazendo pequenos ajustes nesta instrução. O professor pode propor que o aluno relacione palavras e imagens. Já existe, então, aqui um pequeno desafio. Mas mesmo numa atividade simples como essa, o professor precisa pensar em cada etapa da condução da atividade. O professor pergunta: What number is the library? E o aluno, então, responde: It's number one. Ao propor essa atividade, o professor tenta alcançar um objetivo maior do que fazer o aluno simplesmente repetir. Ele quer que o aluno observe e identifique. Mas o que aconteceu foi que o aluno não repetiu o vocabulário desejado pelo professor. Ele apenas respondeu o número. Ou seja, a tarefa foi cumprida, mas o objetivo linguístico não foi alcançado. Esse tipo de atividade até pode funcionar se o professor exigir a resposta completa. Ou seja, se o professor pedir, I think number one is the library, the bakery, whatever. Mas a exigência dessa resposta completa aqui pode soar um pouco artificial. Mas então é só trocar a pergunta, ao invés de perguntar what's the library, perguntar what is number one? Sim, essa pode ser uma solução que, então, já leva o aluno a usar o vocabulário. Contudo, Aqui nós temos outro ponto a ser considerado. Se essa for uma atividade inicial de introdução de vocabulário, ao mostrar as imagens e perguntar what is number one, o professor pode abrir espaço para duas armadilhas. primeira, o aluno pode falar em português e o professor, então, se transformar num tradutor. O aluno fala em português, o professor traduz e o aluno repete, então, em inglês. Ou ele pode até não falar português, mas ele pode olhar a forma escrita e se arriscar a pronunciá-la da forma que ele acha que é. E isso pode vir bem diferente do desejado. Vejam bem, não estamos dizendo que perguntar what is number one não seja uma boa estratégia. Ela é interessante porque ela faz o aluno querer expressar algo além de repetir. Mas o professor precisa considerar que, se for um primeiro contato, o ideal é ele dar opções ao aluno para evitar essas armadilhas. Isso ajuda a guiar a produção do aluno sem tirar dele a necessidade de decidir. Ele pode perguntar: What is number one? Is it a library, a bakery or a church? O aluno ouve então o vocabulário e a pronúncia correta em inglês do professor e decide qual delas é a resposta correta, respondendo em inglês usando uma das três opções dadas. A atividade é simples, mas exige reflexão do professor sobre como perguntar e como conduzir para que seja mais uma interação com os seus alunos do que uma mera repetição. Caso o professor opte por propor uma atividade como essa, ele deve considerar alguns passos importantes. E quais são elas? Dar tempo para os alunos pensarem, solicitar palpites e trabalhar a partir das opções dadas. O professor não deve dizer imediatamente se está certo ou errado, mas devolver a pergunta para o grupo e, assim, elicitar alunos com a mesma opinião e promover uma repetição em coro. E é assim que acontece uma repetição, mas agora é uma repetição com intenção. Ou seja, a repetição acontece porque o aluno precisa usar a língua, não porque foi pedido para repetir. Esse, portanto, é o momento adequado para se trabalhar a pronúncia. Então, aqui vimos que relacionar imagens e palavras é uma estratégia interessante, mas que exige reflexão sobre como usar
e quais perguntas usar. Para essa apresentação do vocabulário, muitos livros usam atividades com definições ou frases com lacunas para os alunos completarem. A lógica é a mesma. O aluno precisa identificar para poder usar o vocabulário. Para essa apresentação de vocabulário novo, muitos livros utilizam atividades com definições ou de frases com lacunas para os alunos preencherem. A lógica é a mesma. O aluno precisa identificar para poder usar o vocabulário. Essas, portanto, já são atividades possíveis, pois elas demandam que o aluno, ao invés apenas de repetir por repetir, que ele se engaje em identificar o vocabulário e, assim, utilizá-lo para expressar algo. Mas ainda podemos ir além. O professor pode criar desafios de observação, de memória, concentração e de adivinhação. O professor pode criar formas de promover a repetição significativa através de chain games, onde a repetição passa a ser uma brincadeira. Ou ele pode propor que os alunos observem as imagens e depois descubram o que está diferente. Atividades de observação do tipo How many can you see? Or which one is yellow? Também funcionam muito bem. Todas essas atividades demandam que o aluno se expresse usando, portanto, o vocabulário em foco. Em todas elas, o aluno precisa pensar antes de falar. E é isso que transforma a repetição em uso. E todas devem seguir uma lógica mais socioconstrutivista, sendo propostas de uma maneira intrigante para o aluno, e não simplesmente como um exercício de aula. Let's see if you can solve this. Let's see if you have a good memory. O aluno precisa agir, pensar e resolver algo usando a língua. Uma outra atividade que é sucesso é o jogo Where's the Ball? Você tem três copos escuros e uma bolinha plástica. À frente de cada copo, você coloca um flashcard do vocabulário que você está trabalhando. Você engaja os alunos brincando. Attention, look at my hands. Look at the cups. Where's the ball? Where's the ball? Where's the ball? Você vai mexendo os copos e finalmente para cada copo atrás de um flashcard. E pergunta aos alunos: Where is the ball? Is it in the library, in the bakery or in the church? Os alunos ouvem as alternativas, pensam e escolhem. Eles repetem, mas para expressar um palpite. E não porque eles estão sendo orientados a apenas ouvir e repetir, e já com a presença de information gap. Antes de revelar, who agrees? Who disagrees? Isso é perfeito para choral repetition. Esses são apenas alguns exemplos de atividades que desafiam o aluno a utilizar a memória, a observação e ou a adivinhação. Elas fazem o aluno pensar, decidir e interagir. O que se pretende mostrar aqui é a importância de criar diferentes formas para que os alunos repitam com intenção de expressar algo e não apenas mecanicamente. Para isso, o professor precisa estar atento ao tipo de pergunta que faz e à forma como propõe as situações, de modo que os alunos possam ouvir, escolher e repetir aquilo que acreditam que expresse a sua opinião. Dessa maneira, a repetição deixa de ser mecânica e passa a ser uso da língua. Por meio dessas brincadeiras e desafios, o aluno consegue identificar o vocabulário na sua forma oral e escrita e utilizá-lo em pequenos contextos linguísticos. Aqui temos um pequeno enigma que fizemos usando o mesmo vocabulário para ilustrar uma atividade de reasoning gap. Os alunos precisam ler as pistas e tentar resolver este enigma. Durante esse processo de raciocínio, eles acabam repetindo várias vezes a estrutura que o professor tem como objetivo. Vamos olhar, por exemplo, a pista número 2, que foi dada aqui. You can read books after number 3. What number is after number? Number 4. It's number 4. So we can read books in number 4. So number 4 is the library. Yes! E dessa forma, os alunos vão continuando, lendo as pistas e tentando resolver o enigma. Vamos ver mais alguns exemplos de atividades que transformam repetição mecânica em repetição significativa. Principalmente com crianças,
O movimento tem um papel essencial no processo de aprendizagem. Quando o aluno se envolve fisicamente na atividade, ele não está só repetindo, ele está participando de forma mais ativa. Isso aumenta a atenção e cria mais oportunidade de uso da língua e muda a qualidade da repetição. Por isso, as atividades com movimento são muito eficazes para trabalhar repetição, especialmente a repetição em coro. O uso do movimento dialoga principalmente com abordagens como o Total Physical Response, que mostram que ação e linguagem podem caminhar juntas no início do processo. O professor pode organizar a sala colocando um item de linguagem em cada canto da sala. Por exemplo, os diferentes lugares da cidade. Depois, o professor diz uma frase, não apenas a palavra isolada. You can read books in this place. Os alunos precisam ouvir, entender e correr para o canto correto. E, ao chegar lá, eles repetem a estrutura. It's a library, it's a library. Mas agora, essa repetição acontece como resposta a um desafio. Outro exemplo de atividade com movimento é o Circle Swap. O professor organiza os alunos em um círculo e cada aluno recebe 2 ou 3 cards com o vocabulário em foco. Um aluno fica no centro, sem lugar. Esse aluno diz uma frase usando o vocabulário. Por exemplo, I'm going to the library. Os alunos que têm aquele item, eles precisam trocar de lugar. E enquanto eles se movem, eles repetem a frase. Quem ficar sem lugar vai para o centro e continua então o jogo. Mais uma vez, o aluno precisa ouvir, entender e reagir rapidamente. E ao repetir a frase, I'm going to the bakery, I'm going to the bakery, ele não está apenas reproduzindo, ele está participando de uma troca. E note que estamos trabalhando com frases e não apenas palavras isoladas. Outro tipo de atividade que funciona muito bem, principalmente com crianças, são as brincadeiras de roda, baseadas em adivinhação e em repetição com propósito. Uma dessas que eu adoro e que funciona muito bem com crianças é Where is the Cookie? Ela é simples, divertida e muito rica pedagogicamente, porque ela faz a linguagem circular o tempo todo dentro de um jogo de adivinhação. Os alunos ficam sentados em círculo e cada um tem à sua frente um flashcard virado para cima. Esses flashcards podem até se repetir. Então, se o vocabulário for, por exemplo, places in town, e você tiver 12 alunos e 6 flashcards, você pode ter 2 de cada. Isso não atrapalha a brincadeira. O professor entra no jogo mostrando um cookie de papel e cria um pequeno contexto, dizendo, por exemplo, Yummy, I like cookies. Ou Do you like cookies? Depois ele pede para os alunos fecharem os olhos, usando algum chant, como close your eyes, alguma coisa assim. Enquanto os alunos estão de olhos fechados, o professor esconde o cookie embaixo de um dos flashcards. Em seguida, o professor novamente usa um chant para que os alunos abram os olhos e ele dramatiza que perdeu o cookie. Oh my God, where is my cookie? Where is my cookie? A turma, então, entra num chant com palmas repetindo: Where is the cookie? Where is the cookie? O professor aponta para um aluno e faz uma suposição, quase cantando também, dizendo: I think it's in the library, I think it's in the library. Então, a turma toda repete, apontando para aquele aluno: It's in the library, it's in the library. O aluno, então, responde com a ajuda do professor: No, it isn't, it's not in the library. Depois que ele respondeu no, ele levanta o flashcard para verificar se realmente o cookie está lá ou não. Se não estiver, ele confirma. No, it isn't. E a turma volta ao chant. Where is the cookie? Where is the cookie? E agora é a vez desse aluno apontar para outro colega e fazer, então, uma nova hipótese. I think it's in the bakery. E cada vez que o aluno estar apontando e fazendo a hipótese, ele tem que reconhecer o vocabulário do flashcard do colega que ele apontou para poder expressar a sua opinião. Se a gente olhar com mais atenção para essa atividade, ela reúne vários elementos importantes do ponto de vista pedagógico. O que nós temos?
Temos uma repetição coletiva através do chant. A alternância de turnos, pois cada aluno participa em um momento diferente e momentos em grupo. Os alunos fazem hipóteses Precisam escutar com atenção e observar. e responder dentro de um contexto que faz sentido para o jogo. A estrutura da linguagem é previsível, mas o uso dela é real dentro da interação. E, diferente de muitas atividades tradicionais, a turma toda participa, não é apenas um aluno por vez. Ou seja, é um exemplo de core repetition com função comunicativa. Em todas essas atividades, perceba que a mesma estrutura é repetida várias e várias vezes, mas não porque o professor pediu para repetir, e sim porque os alunos querem resolver algo. Há um objetivo, há engajamento e há participação ativa. O aluno não está repetindo para praticar, ele está repetindo para agir dentro da atividade. E isso transforma a repetição em uso significativo da língua. O foco continua sendo o mesmo vocabulário, mas a experiência do aluno muda completamente. Portanto, são pequenos ajustes, mas que já permitem que os alunos falem e se expressem além da repetição. Vamos olhar agora para uma outra atividade que, além de promover a interação para praticar um vocabulário, também envolve um ponto gramatical. Nessa aula, o professor propõe uma comparação entre pessoas, buscando trazer a opinião dos alunos para a aula. Isso é positivo porque valoriza o conhecimento prévio dos alunos e cria oportunidades de expressão de opinião. O professor também toma a decisão de contextualizar o uso das comparações antes de explicar a regra, o que está alinhado com a proposta de uma gramática mais indutiva, em que o aluno usa a língua primeiro e só depois de utilizá-la é que ele sistematiza. Além disso, ao propor que os alunos comparem opiniões, o professor se afasta de uma prática muito comum, que é pedir que os alunos comparem fatos. Uma comparação baseada em fatos não gera um verdadeiro information gap, porque todos os alunos estão vendo a mesma coisa. Se está evidente que uma pessoa é mais alta que a outra, não há necessidade real de dizer isso em voz alta. É um fato compartilhado que não gera tensão cognitiva. Já quando nós trabalhamos com opiniões, que podem variar de aluno para aluno, a situação muda completamente, pois nós criamos então uma necessidade real de expressão. No entanto, a partir da pergunta "What's your opinion about them?", o professor abre um espaço amplo demais de possibilidades. Eles podem querer falar de diferentes qualidades ao mesmo tempo, usando adjetivos longos, curtos. Também podem querer começar a trazer outras palavras que eles não sabem em inglês e a aula começa a ser tradução. Com isso, a atividade começa a se tornar difícil de conduzir. Não há um foco linguístico claro, nem garantia de repetição das estruturas que o professor pretende trabalhar. A interação se torna muito imprevisível e nem sempre produtiva, porque abre espaço para que os alunos, antes mesmo de se engajarem na troca de opiniões, comecem a questionar o uso da língua. E, a partir disso, o professor acaba tendo que ir direto para a explicação gramatical, porque foi o próprio desenho da atividade que levou a interação para esse caminho, ao fazer uma pergunta tão ampla. Em resumo, o problema aqui não foi a intenção, porque o professor, de fato, busca trazer exemplos relevantes para os alunos e valorizar as opiniões deles. O problema aqui está no design da atividade. Está em como essa proposta é organizada para que, mesmo incorporando o que o aluno traz, o professor consiga construir uma situação que leve naturalmente os alunos a usar a linguagem que ele quer trabalhar. Quer dizer, o professor guia de forma sutil o foco da língua. E o aluno sente que está escolhendo o que dizer, mas dentro de um contexto estruturado pelo professor. What questions are we asking? And what kind of language do they generate? Para verificar se o desenho da atividade está realmente alinhado ao objetivo da aula. São perguntas que determinam se a atividade leva à prática ou ao uso real da língua. Vamos ver uma versão redesenhada na qual o professor mantém a mesma ideia de usar a opinião dos alunos, mas ele passa a tomar decisões mais precisas do ponto de vista pedagógico. Nessa sugestão,
A atividade passa a ter um foco mais claro em adjetivos de opinião, com elicitação mais controlada, modelagem e um sequenciamento mais intencional. Em vez de fazer uma pergunta muito aberta, como What's your opinion about them? O professor primeiro pede que os alunos tragam nomes de atores que são relevantes para eles. Em seguida, ele direciona a intenção com uma pergunta mais específica. In your opinion, who is prettier? X or Y? Isso reduz o número de possibilidades de resposta e permite um controle maior da linguagem que circula na atividade. Ao mesmo tempo, continua sendo uma atividade significativa, porque os alunos estão falando sobre pessoas que conhecem e dando suas opiniões. O professor consegue manter o engajamento dos alunos, porque eles continuam expressando as suas opiniões próprias, mas agora utilizando o vocabulário que está sendo trabalhado. Aos poucos, o professor amplia a atividade, introduzindo novos adjetivos como older, richer, funnier, sexier, better. E nessa interação aberta de troca de opiniões em grande grupo, mediada pelo professor, os alunos ouvem modelos, repetem quando necessário e também passam eles mesmos a modelar a linguagem uns para os outros. E isso prepara o aluno para usar a língua com mais autonomia na próxima etapa. Então, numa sequência interessante, o professor pode, por exemplo, propor que os alunos trabalhem com diferentes temas, como carros, cidades, jogos, cantores, e que em grupos eles criem os seus próprios surveys, utilizando perguntas como who or which is better, richer, whatever, X or Y. Aqui começamos a ver um movimento importante de autonomia dos alunos. Eles passam a ter mais responsabilidade sobre a atividade e deixam de apenas responder para também criar conteúdo. Isso significa que eles não estão apenas usando a língua, estão decidindo o que dizer e como dizer. E quando olhamos para essa sugestão de mudança na atividade, percebemos que ela passa a ter elementos que antes não estavam presentes. Agora temos um objetivo mais claro, Uma interação mais estruturada um foco linguístico definido que leva em consideração o information gap. e um resultado significativo. Esses elementos não surgem por acaso, eles são resultado direto das decisões e escolhas pedagógicas do professor. O conteúdo já era relevante, mas ele precisava de estrutura para garantir uma modelagem adequada e alinhada ao objetivo da aula, para evitar que a atividade levasse diretamente à explicação gramatical. Em síntese, não se trata de mudar o material, mas de repensar como organizamos a atividade proposta. Mais uma vez, não é a atividade, é a forma como ela é planejada e conduzida que pode nos levar ao erro. E quando começamos a olhar para as atividades dessa forma, percebemos que não estamos apenas mudando as atividades, mas tomando decisões mais conscientes. Não se trata de um método novo, mas de uma forma mais consciente de tomar decisões em sala de aula. Redesigning activity is not a method, it's professional awareness. Hoje a gente viu alguns exemplos de atividades e como pequenos ajustes podem transformar a forma como os alunos usam a língua e se envolvem em interações mais significativas. Mas para conseguir fazer esse tipo de ajuste de forma consistente, o professor precisa desenvolver um olhar mais consciente sobre o que acontece na sala de aula. E esse olhar não surge por acaso, ele se constrói a partir de reflexão. E para isso, o professor precisa ter uma base teórica, ele tem que ter conhecimento de teorias, abordagens, metodologias, técnicas que o ajudem e o orientem a tomar essas decisões quando está em sala de aula. No English Factor Professional Development Program, a gente não trabalha apenas com sugestões de atividades. A gente aprofunda esse tipo de reflexão, ajudando o professor a entender o porquê das suas escolhas pedagógicas. Se você quer aprender a olhar para as atividades do seu material didático e transformá-las de forma mais consciente e fundamentada, a fim de que os seus alunos realmente usem a língua, falem, saiam de sala de aula usando a língua, esse é exatamente o tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Se alguma dessas ideias fez você repensar a sua aula,
Isso já é um primeiro passo importante. E para te ajudar a dar continuidade a esse processo, nós preparamos um material gratuito com algumas perguntas e direcionamentos para você começar a aplicar essas ideias na prática. Essas são perguntas que o professor precisa sempre se fazer ao planejar a sua atividade. Para receber esse material, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo, preencher os seus dados e o material chega diretamente para você. Queremos apoiar você nesse processo de olhar para a sua prática com mais intenção e fazer escolhas cada vez mais conscientes, fundamentadas em coisas que já foram descobertas. Porque no fim, ensinar não é aplicar atividades, é tomar decisões. And we hope to see you in the next step of this journey. Bye. Bye!